5 livros que mudaram o modo como eu leio as Sagradas Escrituras e um sexto de bônus. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu pensei em fazer esse vídeo, né, porque esses livros eles são realmente importantes, eles foram realmente importantes no meu processo de compreensão das Sagradas Escrituras, porque quem está dentro do depósito da fé, está acompanhando as aulas de análise do livro das Sagradas Escrituras, já percebeu que eu não leio as Sagradas Escrituras de qualquer jeito, não leio como um livro histórico, não leio como um livro 100% místico, né? Eu leio de fato como uma mitologia revelada, certo? E assim eu consigo compreender que o texto ele traz verdades que estão além do próprio texto, né? Isso não quer dizer que eu estou menosprezando o texto de forma alguma, muito pelo contrário, eu estou dando um valor ainda maior ao texto, certo? Enfim, se você quer compreender o que é mitologia revelada, o que é esse modo de ler a Sagrada Escritura, entre no Depósito da Fé, tem um link aí na descrição do vídeo, e tem as aulas também já todas disponíveis no meu canal, até o livro do Levítico, que eu fiz a leitura já. Nessa semana eu pretendo começar o livro de Josué, lá no programa, certo? E a primeira aula do Depósito da Fé é uma aula de explicação sobre esse modo de leitura, de mitologia revelada, tá bom? Então, vamos ao que interessa. O primeiro deles não está aqui, né? Eu pensei em trazer todos, mas o primeiro é o que está emprestado, né? E sim, eu ainda empresto livros, dependendo da pessoa, claro. Então está emprestado, que é o Sobre o Sermão da Montanha, de Santo Agostinho, né? Se der certo, eu coloco a imagem dele aqui para vocês verem. A edição que eu tenho, que está emprestada, é a da minha biblioteca católica, certo? Que é a capa cinza e amarela. Esse livro é um livro muito bom para a gente já perceber que o texto, mesmo histórico, que é o texto do Evangelho, ele carrega uma gama de simbolismo, uma gama de significado alegórico e anagógico que estão muito acima do próprio texto. Santo Agostinho ele pega, né, o Sermão da Montanha inteiro, que são ali os capítulos de 5 a 8, se não me falha a memória, do Evangelho de São Mateus, onde Jesus sobe ao monte e começa a sua pregação, não o seu sermão. Ele fala das bem-aventuranças e depois de uma série de outras falas de Jesus, certo? Que estão ali no sermão. E Santo Agostinho, ele tem uma profundidade de interpretação do texto que é assim incomparável, incomparável mesmo. Ele pega passagens, se seu olho direito te leva a pecar, arranque-o. Se sua mão direita te leva a pecar, corta. Uma passagem popular, lá do Sermão da Montanha. E aí ele diz o que é o olho direito, o que é a mão direita, o que é o lado direito e o lado esquerdo, significado. E ao ver de Santo Agostinho, que também não é uma interpretação fechada, a interpretação simbólica nunca é fechada, né? Ela é aberta para outras possibilidades que estão ali inseridas no texto, certo? Nada que sai da mente do cara que está interpretando, mas que está dentro do próprio texto, né? O texto ele diz isso para a gente. Ele fala que a mão direita, o lado direito e o lado esquerdo são o lado espiritual e o lado terreno, certo? Então, quando o seu diretor espiritual, digamos assim, te leva a pecar, arranca-o, porque é muito melhor você entrar no céu sem direção espiritual do que ser conduzido com seu próprio diretor espiritual ao inferno, né? Enfim, coisas assim que são muito interessantes. E aí ele já alerta para os guias espirituais. E não está falando de diretor espiritual tal como nós conhecemos hoje, né? Formalzinho, o diretor espiritual, mas toda a condução espiritual. Então ele está falando dos sacerdotes e ele está no bolo, certo? Ele era bispo já, se não me engano, quando escreveu esse livro. E, enfim, inúmeras outras coisas, né? O sal da terra e luz do mundo, com a riqueza de profundidade sem tamanho. Então, esse livro serve para enxergarmos na parte histórica real, porque Jesus Cristo é uma figura histórica, certo? Isso é inquestionável. Existe também uma profundidade de significado que, se a gente não abrir os olhos, a gente não percebe. E a gente acha que as coisas que Jesus fez, disse, pensou, podem ter sido até por acaso, mas não. Santo Agostinho mostra que tudo que Jesus disse, fez, né, ensinou, tudo aquilo tem um sentido. Jesus não dá ponto sem nó, Jesus não falava nenhuma palavra sem sentido. O segundo livro também é de Santo Agostinho e são quase dois, né? Que são Cidade de Deus, volume 1 e volume 2. Né? Colocar como um livro só porque é uma continuação do outro, né? Mas são dois tijolinhos. Eu tenho essa edição aqui da Vozes, certo? Não sei, tradução, tá melhor, tá pior, se tem alguma, enfim, não faço ideia, porque a única tradução que eu conheço é essa aqui, da edição da Vozes. E a capa é muito bonitinha, né? Vou colocar assim uma do lado da outra para vocês verem, né? Tem a pintura aí da criação de Adão, de Michelangelo. Ele
faz um apanhado de toda a história humana, desde os povos antigos, os povos pagãos, até o cristianismo, até a vinda de Jesus Cristo, e faz um resumo de toda a história das Sagradas Escrituras, colocando tudo com um olhar, o olhar das duas cidades. Santo Agostinho diz que existem duas cidades. A famosa citação de Santo Agostinho, que eu conhecia a citação antes de ler o livro. Quando eu li a citação do livro, parece que meu mundo se abriu, né? Porque é muito melhor você conhecer uma citação popular, porque você leu, né, no texto ali, com o contexto, né? Isso é muito legal. Então, a famosa citação: dois amores construíram duas cidades. Uma, que é a Babilônia, do desprezo, do amor de si até o desprezo de Deus. Construiu a cidade dos homens. E a Jerusalém, do desprezo de si, do amor de Deus até o desprezo de si. Construiu a cidade de Deus. Então, o resumo da história sob a ótica de Santo Agostinho é esse. Existem duas cidades, certo? Quando você se ama demais, você começa até a desprezar a Deus. Então você é membro da cidade dos homens de Babilônia, a cidade dos réprobos. Se você procura amar a Deus, você vai amando a Deus ao ponto de desprezar a si mesmo. Claro, desprezar a si mesmo por amor de Deus é uma forma de se amar de forma mais correta, né? Claro, não é um desprezo puro e simples, tá? É a forma correta de se amar, quando você não se coloca em primeiro lugar, mas coloca a Deus. E assim você vai se inserindo na cidade de Deus, na cidade de Jerusalém, na cidade dos eleitos, certo? E aí toda a história humana gira em torno dessas duas cidades. Quando ele vai falar no resumo histórico lá do Gênesis, ele fala longamente de Abraão, fala longamente de Noé, mas de Isaac e de Jacó não tem muita coisa. De Moisés também não, certo? E a gente vai percebendo, depois que a gente volta para as Sagradas Escrituras, que existem de fato, né, esse momento em que a cidade de Deus é semeada nesse mundo, Deus vai colocando seus eleitos, e de dentro de sua cidade vão saindo os réprobos, certo? Vão saindo os membros da cidade dos homens. E esses homens, né, esses da cidade dos homens, têm a chance de voltar para a cidade de Deus. Né? Essa é a cosmovisão de Santo Agostinho para as Sagradas Escrituras. E assim a gente vê tudo que vai acontecer depois. Né? Jesus falando de joio e trigo, né? Ovelhas e cabritos, vinde benditos, apartai-vos malditos. Né? Tudo isso é esse olhar de Santo Agostinho das duas cidades. Certo? E por que cidades? Quando Caim, que é o primeiro membro da cidade dos homens, ele se afasta, o que acontece? Ele prospera nessa vida. Caim constrói cidades, né? E aí depois, o que acontece com os descendentes do o irmão de Caim, o irmão mais novo, Sete? Os descendentes de Sete herdarão as coisas que Caim construiu. Os réprobos se preocupam muito com esta vida. Por isso que sempre mostram que os membros da cidade dos homens constroem cidades, prosperam. Não significa que eles vão prosperar nesta vida. Significa que o olhar deles está voltado para este mundo, para o desenvolver-se desse mundo, para as posses desse mundo. E os membros eleitos, os que serão salvos, qual é o caso? Eles herdarão algo que eles não fizeram. Eles herdarão a civilização que eles não desenvolveram. Eles herdarão a cidade que eles não edificaram. Certo? É aquilo que Jesus falou: vou preparar um lugar para vós. Por isso que eles vão herdar a cidade próspera dos que construíram, dos que edificaram. É assim a imagem bíblica. Certo? Então, por isso que os descendentes de Sete vão herdar a cidade de Caim. Os descendentes de Sem, de Noé, filho de Noé, vão herdar a terra de Canaã. Né? Por isso que o povo de Deus vai para a terra de Canaã. Mas Canaã não é a terra do povo descendente de Cã, que foi amaldiçoado? Sim, eles edificaram. O olhar deles está voltado para este mundo. Os outros não edificaram e herdarão, porque eles receberão o prêmio eterno pelo amor de Deus. Certo? São uma imagem desse movimento. O terceiro livro, O Homem Eterno, de Chesterton. Esse livrinho aqui, eu tenho um carinho especial por ele, porque nesse livro, eu não sei se vocês vão conseguir ver aí, porque eu não gosto de colocar papelzinho nos livros, não. Eu vou dobrando as páginas quando o texto é muito interessante. Mas é um livro muito bom porque o Chesterton ele começa a falar sobre dois movimentos: o homem na caverna e o Deus na caverna, certo? Sobre a criatura chamada homem e depois sobre o homem chamado Cristo. Na primeira parte do livro, ele vai falar sobre a criatura chamada homem, de como o homem saiu da caverna, de como o homem pensava a religião, de como a religião brotou da cabeça do homem, certo? Ele vai falar
das mitologias, do nascimento das mitologias, dos filósofos, certo? As guerras entre deuses e demônios dentro da cosmovisão dos povos antigos. E aí depois da encarnação do Verbo. Não enquanto Verbo, enquanto homem, certo? O Deus na caverna. E aí vai colocar todo esse desenvolvimento do pensamento de Cristo enquanto ser humano, mesmo sendo Deus. E aí Jesus Cristo ele faz novas todas as coisas, certo? Ele reconstrói, ele recria o ser humano com a sua encarnação. O Chesterton é muito tem uma linguagem muito peculiar, né? Muito engraçado às vezes. E se a gente não prestar atenção, a gente não percebe as ironias dele, né? Que realmente precisa de atenção, muito mais atenção para ler Chesterton do que para ler Santo Agostinho, porque o Chesterton ele é muito irônico e às vezes ele solta uma ironia sem contexto, é lógico, né? E se a gente não presta atenção, peraí, o que Chesterton está falando isso aqui? Não entendi, né? Volta, releia, porque é uma ironia, tá? Mas, tirando essa questão que é difícil para nós hoje, analfabetos funcionais, né, o texto é excelente. A gente compreende que Jesus Cristo ele é o homem por excelência. É nele que todas as coisas acontecem. Né? Beleza, a gente sabe disso de tanto ouvir, né, falar da importância de Jesus Cristo na igreja e tal. Mas ao ler com o paralelo que Chesterton faz entre os dois lados, a gente consegue enxergar, não apenas ouvir. Né? A gente ouve, a gente entende, mas aqui nós temos a imagem, a gente visualiza como que de fato Jesus Cristo é o homem por excelência, certo? E aí é claro, a Sagrada Escritura toma outra dimensão, que a gente chama muito a Bíblia de palavra de Deus. Só que na verdade a Bíblia não é a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus é Jesus Cristo. O Verbo se fez carne, o Verbo se fez carne, certo? Se é assim, por que nós chamamos a Bíblia de palavra de Deus? Porque ela fala sobre a palavra de Deus. E ela fala sobre a palavra de Deus do início ao fim. Ah, Jesus Cristo se encarnou, foi no Evangelho, foi no Novo Testamento. Tá, mas todo o Antigo Testamento não somente preparou a vinda do Cristo, mas também fala sobre Jesus Cristo. E com a encarnação do Verbo, a gente consegue compreender todo o Antigo Testamento. Se Jesus Cristo não tivesse vindo, a gente não compreenderia, certo? A gente não compreenderia. Todo o Antigo Testamento está em função do Verbo, está falando do Verbo. Quer ver um livro que fala assim de Jesus Cristo de forma magistral? O livro de Tobias, que muita gente acha que é um livro de amor, né? Uma história de amor. Tá, é também, né? Ah, ensina ali alguma coisa de relacionamento, ensina. Mas o foco central do livro de Tobias é mostrar como Jesus Cristo, que é o novo Tobias, vem livrar a sua esposa da praga da morte. E com ela tem 7 filhos, os 7 sacramentos. Né? Tobit e Tobias têm o mesmo nome. É a tradução que muda um pouco, mas é o mesmo nome, certo? Tobit e Tobias. E aí Tobias, o filho de Tobit, ele vai em viagem primeiro para resgatar uma dívida que um parente dele tem. Uma dívida, digamos, impagável. É Jesus Cristo que se encarna para tomar de nós essa dívida, certo? Tomar para si a dívida do pecado. E aí ele, no meio do caminho, se casa. E casando-se com Sara, liberta Sara do poder das trevas, do poder de Asmodeu. Né? Se casando com a igreja, liberta a igreja da morte. Né? Não só da dívida do pecado, né? Mas da morte. E com ela tem 7 filhos, que são 7 sacramentos. Quando estão retornando, um resumo do livro de Tobias, né? Quando estão retornando para a casa de Tobias já casado, ele vem na frente. Como é que marido é esse desnaturado que deixa a esposa atrás? Né? Porque Cristo sobe aos céus antes da igreja, para receber a igreja. Né? É magnífico, é magnífico. Cada detalhe do livro de Tobias fala de Jesus Cristo assim, de forma que a gente, sem perceber, já está vendo, meu Deus. Né? Então, a Bíblia fala sobre a palavra de Deus o tempo todo. O tempo todo. Jesus Cristo é, de fato, esse verbo eterno, esse homem eterno que faz novas todas as coisas e é através dele que a gente precisa enxergar toda a realidade. O quarto livro é O Grande Código, de Norton Fry. Esse livro é aquele que me deu, de fato, a compreensão de que as Sagradas Escrituras não são uma coleção de livros avulsos, livros históricos ou qualquer coisa do gênero. É uma mitologia. Essa consciência de mitologia revelada eu tive com o Norton Fry. Ele vai falar, né, da Bíblia como literatura, certo? O foco do Fry aqui
E Fry é um dos protestantes do coração, tá? Preciso reconhecer que o Norton Fry, eu só descobri que ele era protestante depois. Ele era até pastor, se não me engano. Ele vai falar da ordem das palavras, linguagem, mito, metáfora e tipologia, certo? Então, usando essas expressões, ele vai falar sobre o modo de ler a Sagrada Escritura, coisas que têm mito, metáfora, tipologia nas Sagradas Escrituras, certo? Porque ele está ensinando literatura para as pessoas. O foco do Fry é ensinar literatura, e ele ensina literatura com a Bíblia, dizendo que na Bíblia existem todos os tipos literários, todos os gêneros literários estão contidos na Sagrada Escritura. E toda literatura ocidental, ela é uma espécie de continuação ou uma espécie de ramificação das Sagradas Escrituras. Certo? O resumo do livro é esse. Mas eu não vim para cá, ó, também está bem marcadinho. Não sei se vocês vão conseguir visualizar aí, né? Está bem dobradinho. Né? E depois que eu li a Bíblia inteira, eu preciso até voltar para o Fry. Eu tenho certeza que eu vou aprender muito, muito mais coisas aqui, certo? Mas esse e o quinto livro também é do Fry, é O Poder das Palavras. Ele vai continuar falando sequência e modo, interesse e mito, identidade, metáfora, espírito e símbolo, certo? E aí, depois ele toma 4 pontos para fazer uma variação sobre o tema, que é muito, muito interessante. A montanha, o jardim, a caverna e a fornalha. Elementos que estão nas Sagradas Escrituras, certo? Mas o foco é a Bíblia e a Literatura, parte 2, certo? Tá aqui é O Poder das Palavras e o Grande Código. Esses dois livros me deram essa compreensão de que as Sagradas Escrituras é uma mitologia, ela é um livro sagrado. Quando a gente fala assim, Sagrada Escritura, livro sagrado, o que que é? Né? Porque, beleza, na época de Santo Agostinho, pode até ser que a Bíblia não estava constituída por inteiro, estavam os livros avulsos, ainda tinha livros apócrifos que eram muito populares. E aí o que, que acontecia? As pessoas viam a revelação de forma fragmentada. Tinham que fazer um esforço para compreender ali que estavam próximos da história, e isso também ajudava eles a compreender, né, o que, que era verídico, o que, que não era, o que, que era meramente simbólico, o que, que há de aproveitável nos apócrifos, enfim, mas era uma bagunça. Hoje nós temos a Bíblia inteira na nossa mão de forma muito fácil. E quando a gente pega a Bíblia, né, foi assim que eu comecei também o depósito da fé. Quando a gente pega a Bíblia, o que, que a gente pode tirar dela? Né? A gente pega a Bíblia, a gente tem a Bíblia na mão, a Bíblia já formada, já inteira, uma coleção de livros sagrados. O que, que a gente pode compreender desse primeiro movimento? De pegar a Bíblia como os livros sagrados já constituídos, já inteirinhos, sem deturpação. A gente precisa ter um olhar de sacralidade no texto, certo? O texto é sagrado. Isso significa que é um texto, independente se é um texto histórico ou não, ele carrega algo de sagrado, algo de revelação, algo que o ser humano que escreveu não tinha dimensão daquilo que poderia significar tudo aquilo que ele estava escrevendo. Por isso que quando a gente vai pegar lá também no Depósito da Fé, existe influência da mitologia mesopotâmica no Gênesis. Tá, existe daí. Né? O cara que escreveu, ele estava imerso numa civilização que estava realmente influenciada pela mitologia de Gilgamesh. Independente de aquilo ter sido verídico 100% ou não, o texto é sagrado, então existe uma sacralidade naquela narrativa que está nos ensinando uma verdade que a gente não compreenderia de outra forma. Esse é o sentido de sagrada escritura. Ela é revelada, ela é divina. Certo? Não quer dizer que a Bíblia ela tem um poder sobre si, né? Igual tem uma cena no filme em que o cara está fazendo um exorcismo. Não vou julgar essa cena, né? Se você sabe que eu sou católico, você já sabe qual é meu posicionamento em relação a esse tipo de coisa. Enfim, o cara tá falando para o Chico Xavier, né? Tem uma mulher que está manifestando com ele e tal, e ele tá com a Bíblia na mão. E aí o cara ensinou para ele, né? Qualquer coisa você aplica o evangelho. E aí ele pega a Bíblia e bate a Bíblia na cabeça da mulher. Toma o Evangelho, toma o Evangelho. Está sendo engraçado, não é? Mas serve de imagem do que eu estou querendo dizer. A Bíblia ela não tem uma sacralidade nas folhas, certo? No papel, na capa. Não existe uma sacralidade nesse sentido. A sacralidade está no texto. No texto. Então, quando o texto é lido,
quando o texto é lido em voz alta, né, proferido, é escutado na liturgia da palavra, da missa, quando o texto é escrito, certo? Quando o texto está no papel, então não é o papel, entenda, né? Existe uma sacralidade no texto. Quando a gente estuda a Sagrada Escritura, por isso que a igreja dá indulgência. Olha que coisa, indulgência se você estuda a Bíblia por meia hora, você ganha indulgência. Você lê a Bíblia ali, passar meia hora do seu dia lendo a Bíblia todo dia e cumprir os outros pré-requisitos das indulgências, você vai lucrar uma indulgência. Olha que coisa. Porque existe uma sacralidade no texto, certo? Existe uma revelação no texto. Isso quer dizer que o texto ele não pode ser um texto meramente histórico, pelo amor de Deus. Não pode. Se a gente toma a Bíblia só como um texto histórico, a primeira coisa que vai acontecer é a gente tratar a Bíblia como os ateus tratam. Como é que eles tratam? Ah, mas teve influência? Se teve influência, então a Bíblia não é tão divina assim. Não é? Ah, a Bíblia está copiando tal coisa de tal mitologia. Né? Não entende que existe o cara que escreveu, o agiógrafo, né, que estava ali imerso numa cultura, imerso numa cosmovisão, que tinha seu modo de pensar as coisas, certo? Um escritor humano e uma revelação do Espírito contida naquele texto que sacralizou aquele texto. Não entende, a gente não entende. Se toma como livro histórico, pronto. Se toma como livro 100% espiritual, isso aqui é importante também, né? Ah, eu preciso abrir a Bíblia para resolver um problema. E aí vai ler um versículo avulso. Eu não gosto muito desse tipo de coisa, não estou dizendo que isso não funciona. Tá? Pode ser que funcione, porque Deus age na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Né? O Espírito sopra onde quer. Mas não é o modo ordinário de agir da Bíblia. Certo? Não é isso. O ordinário não é isso. O que pode acontecer? Você vai tomar um livro, a Bíblia, como um livro 100% místico. E aí é o tipo de pessoa que tem que deixar a Bíblia aberta, porque né, a Bíblia não pode ficar fechada dentro de casa, né, tem que ficar aberta. Então já começa a ter uma conotação de superstição. Certo? Não estou dizendo que todo mundo que faz isso fica desse jeito. É uma consequência que pode acontecer sim ao longo do tempo. Tá? Pode acontecer. Se a gente toma a Bíblia como livro 100% espiritual, se a gente esquece que os agiógrafos, os escritores da Bíblia eram pessoas humanas, comuns, certo? A gente vai começar a tratar a Bíblia como um misticismo supersticioso. E aí a Bíblia precisa resolver meus problemas. Tá? E não é bem assim. Existe essa mística da Sagrada Escritura, sim, porque é sagrada. Mas antes de ser sagrada, ela é escritura, certo? Foram homens que escreveram. Homens com limitações, com dificuldades, com problemas, com falta de conhecimento em todas as áreas, né? Conheciam algumas coisas, outras não. Imerso em civilizações, em cosmovisões, em influências de outras civilizações, de outras mitologias, certo? E escreveram um texto que foi sacralizado pela inspiração divina, de modo que esse texto agora nos ensina verdades que estão além do próprio texto, além da própria narrativa. E assim a gente conhece o homem eterno, que é Jesus Cristo, o Verbo feito carne, que é o chefe da cidade de Deus. Vejam como tudo aqui se conecta. Então esses são os 5 livros. Para finalizar, um bônus, né, que é Os Símbolos na Bíblia, do padre Mark Girard. É um tijolão, certo? Tem 800 páginas e a página é grande e tem muito texto nas páginas, certo? É um livro gigante. Eu já até fiz um vídeo para comentar só sobre esse livro, certo? Ele também tá bem marcadinho aí, certo? Então eu não vou falar muito sobre o livro. Se você quiser, recorra lá ao vídeo. Como eu não sei mexer nesse negócio de edição, de colocar, vou colocar o vídeo aqui, aqui, não sei aonde, né? Não sei fazer isso. Então não vou conseguir colocar o vídeo aí sobre esse livro aqui para você. Dê uma procurada aí que não é difícil não. Esse livro aqui do Padre Mark, eu coloquei como bônus porque quando eu peguei esse aqui, eu já tinha lido metade da Bíblia, ou mais da metade, se não me engano, certo? E ele não é um livro que vai, como é que eu posso dizer, moldar um pensamento para que a gente compreenda o texto, como esses outros são, certo? Este aqui é uma espécie de leitura pós-Bíblia, para que a compreensão do texto, esse modo de enxergar, fique mais enraizado. Tá? Então, a finalidade desse livro é enraizar essa interpretação simbólica, alegórica, anagógica do texto nas nossas mentes, certo? Na nossa memória. Porque o Padre Mark, ele é um simbolista. O Padre Mark Girard é um simbolista. E nosso contemporâneo, né? Fiquei felicíssimo de saber que ele é nosso contemporâneo.
Está vivo e, se não me engano, ele ainda é professor em Jerusalém. Não sei dizer, que ele é padre emérito já. E aqui ele separa os símbolos bíblicos em 4 tipos simbólicos. O matricial é o que envolve, que gera. O ponerológico é o que espalha, que divide. O teofânico é a manifestação divina e o de verticalidade cósmica é o de subida do homem para Deus. São esses 4 tipos simbólicos que ele faz aqui um apanhado das Sagradas Escrituras e nos ensina a ler. Isso é muito legal, porque, por exemplo, quando ele vai falar do fogo, ele fala do fogo em geral. E aí tem um capítulo imenso aqui de quase 100 páginas só sobre o fogo. Só sobre o fogo. E aí tem infinidade de coisas. O fogo no geral, o simbolismo do fogo em outras cosmovisões, o simbolismo psicológico, enfim, inúmeras coisas. E depois ele vai pegar o fogo nas Sagradas Escrituras. Onde que está o fogo nas Sagradas Escrituras? E aí a gente já consegue enxergar. Quando está mencionando o fogo, o que que aquele texto está querendo dizer? Certo? O que que aquele fogo, naquele texto, naquele contexto, está revelando? Certo? Por isso que é um aproveitamento de leitura. Eu aconselho as pessoas que já têm algum conhecimento de Bíblia para ler esse daqui, certo? Não vão pegar esse aqui do zero, não. Eu acho que vai ser uma leitura muito mais bem aproveitada se você conhecer alguma coisa da Sagrada Escritura, já ter lido alguns livros, e aí você vai e pega esse daqui. Eu acho que a leitura vai ser melhor aproveitada, certo? Porque se for do zero, o que, que vai acontecer? Você vai ter que recorrer a cada citação que ele faz da Bíblia, você precisa recorrer ao texto para entender. Certo? E ele cita inúmeras vezes a Sagrada Escritura. Tem inúmeras referências, tanto no texto do livro quanto nas notas de rodapé, que são gigantescas. Tem muitas notas de rodapé. E esse não é um defeito do livro. Tá? Muito bem, era isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Né? Não deixem aí de conferir. Se você tem algum desses livros, se você já leu algum desses livros, coloque aí nos comentários. Né? O que você achou do livro, né? Se você gostou, certo? Ou se você ficou curioso, vai querer comprar algum deles, certo? Comenta aí para que esse vídeo, né, alcance outras pessoas, tá bom? Também não deixe de curtir, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Não deixe também de conferir os links na descrição do vídeo. Você pode também contribuir com este canal para que este canal continue, certo? Ofertando aí 5, 10 reais, tá? A quantia não interessa, né? O importante é você contribuir com o canal, né? 2 reais, né? Quem mandar, vai ser bem-vindo, certo? Qualquer ajuda que você enviar aí para a gente na chave Pix, vai estar contribuindo para que esse canal continue, tá bom? É isso, um abraço e até o próximo vídeo.